Bom dia, turma do segundo ano. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, damos início à nossa aula de História. E o nosso assunto é como as pessoas faziam para medir a passagem do tempo. Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação dos movimentos do Sol e de outras estrelas. Então, o homem, para medir o tempo, há muitos séculos, ele buscou estabelecer parâmetros, para a medição do tempo. Então, ele teve a necessidade de do uso da medição do tempo. E aí, essa foi uma das justificativas para a invenção dos relógios no passado. E foram vários tipos de relógio, como vocês podem observar na página 26 e 27. O relógio do Sol. Há mais de 2000 anos foi inventado o relógio de Sol. Foi o primeiro relógio da humanidade. Um ponteiro projetava a sombra do Sol em algumas marcações. Quando o Sol estava pino no céu, a sombra desaparecia. Era o meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. O relógio de água contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. O relógio de vela marcava o período pela velocidade com que a cera derretia. A ampunheta usava areia para determinar uma fração de tempo. E o homem ainda continuou se aperfeiçoando em busca de medir o tempo de outras formas. Então, houve uma observação das estrelas que foram feitas pelos indígenas Tupi-Guarani. Ele observava a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz de pé, meio da noite, a um intervalo de 6 horas. E aí, com o passar do tempo, os relógios eles foram tomando, se aperfeiçoando, melhorando, E houve várias mudanças, do relógio de sol, de água, de vela. A ampunheta passou para o relógio mecânico, isso há 1300 anos. Os primeiros modelos eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igrejas. Elas não eram muito preciosos e tinham que ser ajustados todos os dias. Então, esses relógios eles teriam que ser ajustados todos os dias, E aí vieram outros tipos de relógios. Relógio de bolso, nos anos de 1500, relógio de pêndulo, no anos de 1600, relógio de pulso, no ano de 1800, relógio de quartzo, que no início dos anos de 1900, e relógio digital, final dos anos de 1900. Então, o relógio mecânico deu origem a outras invenções. Nos aparelhos mais antigos, era preciso dar corda para fazê-lo funcionar. Essa função manual foi substituída pela bateria nos relógios atuais. Não há mais a necessidade das pessoas estarem ajustando esses relógios. Eles fazem isso através das baterias, certo? E uma boa aula e um bom dia. E a atividade de vocês é na página 27, 1, 2 e 3.